ali. E falando em açaí, verão, calor, é nesta época que as pessoas costumam transpirar mais. E na nossa série de entrevistas sobre os odores desagradáveis do nosso corpo, chegou a vez de falar de suor excessivo, a hiperidrose. Nosso entrevistado é o cirurgião torácico, Dr. Rovani José Rinaldi Camargo. Dr. Rovani já está aqui comigo. Muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade. Deixa eu começar lhe perguntando por que um cirurgião torácico vai falar de suor excessivo, né? Porque acho que as pessoas, para entender direito, já começar esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde aos telespectadores da RIC. A cirurgia torácica entrou nesse papel porque boa parte do suor que incomoda efetivamente as pessoas é o suor palmar e o suor axilar. E essa cirurgia foi desenvolvida lá na década de 30, 40, não teve muita popularidade até os anos 80. E a partir daí, somando o conhecimento da cirurgia torácica por tratar as estruturas intratorácicas, principalmente por vídeo, essa cirurgia começou a ganhar popularidade e principalmente entre o cirurgião torácico, que é o habitat, vamos dizer assim, do cirurgião torácico no dia a dia, é onde ele efetivamente trabalha no seu dia a dia. Então, como o nervo responsável pelo controle do suor nessas áreas, principalmente crânio, face, axilas e mãos, que é onde a cirurgia tem o seu maior papel, o cirurgião torácico acabou puxando para si a cirurgia, ou a especialidade acabou puxando para si a responsabilidade de tratar esse tipo de patologia. Tá certo. Daqui a pouco vai chegar a parte que eu vou te perguntar como é que é essa cirurgia. Mas antes, deixa eu perguntar o que caracteriza a hiperidrose. Porque todo mundo transpira, né? Mas o que é o suor excessivo? Como é que a gente vai descobrir, ou como é que o médico faz essa pesquisa, ou o paciente vai procurar, como é que chega num cirurgião nesses casos? Isso é uma pergunta bem importante, porque suar é um evento natural do nosso organismo, né? E o próprio organismo regula a quantidade de suor em determinadas circunstâncias. Em situações de estresse, eventualmente, em algumas pessoas, e principalmente relacionado com a atividade física, com o calor externo, basicamente para regular a temperatura interna do corpo, que ela deve se manter praticamente constante. E quem faz isso é o sistema nervoso autônomo, é uma parte do sistema nervoso que controla, entre outras coisas, batimento cardíaco, pressão arterial, o piscar, a respiração e também a produção de suor. O que caracteriza o suor, a hiperidrose ou o suor excessivo? É aquele suor que ocorre quando eu não estou fazendo absolutamente nada, estou numa sala refrigerada, como nós estamos aqui, num ambiente agradável, e estou literalmente sentindo que estou escorrendo suor na axila, ou com a mão molhada de suor, ou então quando eu tenho uma reação exacerbada ao extremo em relação à situação que eu estou vivendo. Existem pessoas, por exemplo, que mediante uma situação de estresse, e quando eu digo uma situação de estresse, não é efetivamente uma coisa intensa, mas até falar em público, por exemplo, as pessoas que chegam as aqui pessoas muito entrevistado molham falam, a mão, às vezes para cumprimentar, quando tem algum constrangimento social, e isso acaba desencadeando uma produção excessiva de suor, ou seja, uma resposta excessiva, uma resposta exagerada a determinado estímulo. Uma das questões até que já vieram para a gente essa semana, que a gente falou bastante, foi se... E aí, até dormindo pode ter suor excessivo também ou não? Pode. Pode ser dormindo também. Pode. E tem algum grupo de pessoas que está mais propenso para a gente começar a falar das causas desse suor excessivo? O suor excessivo está associado a uma hereditariedade em até 20% praticamente das pessoas, né? Agora, existem, e por conta disso, isso se transmite de família para família, né? Tem uma incidência em torno de 1 a cada 10 mil pacientes por ano que a gente faz o diagnóstico de hiperidrose. Agora, existem pessoas que têm hábitos de vida ou condição corpórea que facilitam um pouco mais o aumento da produção do suor. Então, a obesidade é uma delas, né? A obesidade... Pode chegar a hiperidrose. Não necessariamente hiperidrose, mas pode aumentar a produção de suor. Sim. Né? A hiperidrose, ela, na verdade, ela não tem uma causa determinada do porquê que existe essa atividade acentuada, esse estímulo acentuado, mandado pelo sistema nervoso autônomo para as glândulas produzirem mais suor. Entendi, mas estava falando de grupos específicos, obesidade... Obesidade é uma das causas de aumentar a temperatura corporal, né? Porque, infelizmente, a gente engorda não é com músculo, é com gordura, e a gordura funciona como uma proteção, e ela é um isolante térmico, então a tendência é a temperatura corporal elevar. E com isso o organismo vai lançar a mão daquilo que ele tem para poder regular a temperatura corporal, que é aumentar a produção de suor justamente para manter a temperatura interna estável. Outros fatores são consumo de alguns alimentos,
perfil de atividade de trabalho, tipo de vestuário, algumas bebidas, por exemplo, bebidas estimulantes como os energéticos, álcool, café, chimarrão, são substâncias que são estimuladoras do metabolismo. Por conta disso, aumentou o metabolismo, sobe a temperatura e o organismo vai tentar reduzir com o suor. E os alimentos, quais seriam? Pimenta, canela, gengibre, comida muito condimentada, né? São alimentos que são termogênicos, eles estimulam o aumento do metabolismo e por conta disso também acabam aumentando a temperatura. Doutor, a hiperidrose necessariamente tem mau cheiro? Quem sofre de hiperidrose tem necessariamente esse Não mau são odor? todos os pacientes, mas se a gente lembrar que o odor do suor ele é desencadeado pela decomposição, vamos simplificar, as bactérias que a gente normalmente tem na pele, elas se alimentam daquele suor, essa alimentação das bactérias, essa decomposição do suor é o que acaba liberando o odor. Então, se eu tenho uma pessoa que tem predisposição a um odor mais intenso, ela tem um suor acentuado, obviamente ela vai ter mais odor. Crianças têm hiperidrose? Tem. Tá, e aí daqui a pouco a gente vai partir para a parte da cirurgia, inclusive tem bastante participação aqui, ó, deixa eu ver. Sou Eliane, deixa eu voltar que eu cliquei errado. Ops, as pessoas estão digitando e ele fica pulando aqui. Sou Eliane Padilha, sofro muito com hiperidrose e já está encaminhado à cirurgia. Vamos chegar então nessa questão, porque eu acho que as pessoas vão começar a perguntar, eu vou perguntar antes, que daí talvez as pessoas já sanem as dúvidas também. Quais são os tratamentos da hiperidrose? Bom, tratamentos da hiperidrose são adequar o peso corporal, é importante, até porque isso pode fazer a diferença depois numa eventual cirurgia em complicações que podem vir disso, e a gente provavelmente vai falar sobre isso, porque isso deve ser questionado. Adequar o estilo de vida, então usar roupas que permitam a transpiração, a boa ventilação, a aeração do corpo, e isso facilita a troca de calor. Cuidar com a alimentação, principalmente esses alimentos que eu citei, que são termogênicos, né? Com a ingesta dessas bebidas que eu também citei. E o uso daí, tomar bastante água, entre outras coisas. Do ponto de vista medicamentoso e do ponto de vista cirúrgico, ou do tratamento da hiperidrose em si, levando em conta que a pessoa esteja no peso adequado e que realmente tem hiperidrose, a gente tem algumas linhas de tratamento. Dessas linhas todas, até hoje, a que mostrou ter melhores resultados a longo prazo é o tratamento cirúrgico. Porque para a mão e para a axila nós estamos falando de um índice de satisfação de 95%. Com a cirurgia. Com a cirurgia. Em que pesem os eventuais riscos do procedimento cirúrgico, o risco de um suor compensatório, que certamente é uma pergunta que vai aparecer. Sim. Né, porque isso é bastante comum ser discutido quando a gente fala sobre hiperidrose. Mas existem outros tratamentos. Existe, por exemplo, a aplicação de Botox. Por que o Botox, então, não se prefere o Botox ao invés da cirurgia, já que é uma aplicação... Um pouco mais simples. Mais simples, menos agressiva para o organismo em tese. Porque o Botox, ele tem, em geral, um custo mais elevado, a longo prazo. Ele tem né? uma durabilidade, em média, de 9 meses. Em algumas pessoas, ele é desconfortável na hora da aplicação, mas isso é variável, né? Mas principalmente porque ele não é uma solução definitiva. Alguns pacientes se beneficiam, eventualmente, do uso de medicamentos, principalmente os bloqueadores da acetilcolina, que é um hormônio, vamos dizer assim, que regula a atividade, a comunicação do sistema nervoso com a glândula. Por que não se usa, então, a medicação ao invés do tratamento cirúrgico? Porque a medicação ela tem que ser usada pelo resto da vida, ela tem uma efetividade em torno de 60% a 70%, menor que a cirurgia, e tem custo, e ainda assim ela tem alguns efeitos colaterais que alguns pacientes acabam não tolerando o uso do medicamento. Tá certo. Vamos falar daqui a pouquinho, então, como é que é essa cirurgia, né? Onde é que o médico mexe lá para fazer essa cirurgia? Sim. Agradecendo a participação de todo mundo, daqui a pouco a gente vai responder. E a Eliane Padilha, né, que falou que vai fazer a cirurgia, daqui a pouco a gente fala também. Eliane, agradeço a tua participação.